Você já se garante ao resolver as questões de crime contra a vida? Você já sabe de cor todas as atualizações que foram impostas pelo pacote anticrime? Se não, fica aqui com a gente que a gente vai aprender tudo junto em meia hora. Estamos aqui mais uma vez neste curso de questões gratuitas para a PMDF. O Soma foi pioneiro nesta ideia de trazer questões inéditas, feitas pelos professores com muito carinho e trazendo em cada alternativa uma possibilidade de aprendizado. Então, venha para o Soma Concurso que faz um ano este mês. Ele faz um ano este mês e está com uma promoção incrível, por sinal. Então vá lá, acesse o site do Soma Concursos e venha fazer parte dessa família. Então vamos para a aula? Crimes contra a vida. Perfeito. Os crimes contra a vida são aqueles que atentam, obviamente, contra a vida do indivíduo, né? Sobre isso não há dúvida. É uma espécie, né, cujo gênero é crimes contra a pessoa. Então, a gente vai estudar uma das espécies dos crimes contra a pessoa e ao longo das semanas a gente verá todos os crimes contra a pessoa em questões. Ok? Clóvis, após visita ao hospital, descobriu uma anomalia genética em seu corpo. Durante 2 semanas, seus amigos o chamavam de testículos. E isso o irritava profundamente, provavelmente porque ele tinha 3, né? Motivado por sua emoção, assassinou seu colega de trabalho com uma facada. Então, o que a gente tem aqui? Alguém que sofreu uma injusta provocação de uma vítima, né? Então, a pessoa sofreu uma injusta provocação, ele era objeto de chacota por seus amigos, e aí ele foi movido por esta raiva e assassinou seu colega. Então, vamos ver aqui as alternativas que a questão nos traz. Sobre o texto narrado, assinale a alternativa correta. Clóvis responderá por homicídio qualificado. Clóvis responderá por homicídio privilegiado em razão da violenta emoção. Clóvis responderá por homicídio com atenuante previsto no artigo 65, parágrafo 3º, a linha C. E Clóvis responderá por homicídio qualificado por relevante valor social. Então, vamos começar aqui. Para que ele responda por um homicídio qualificado, deveria estar ali presente alguma das hipóteses de qualificação, né? Seja por motivo fútil, motivo banal, temos também o feminicídio, crimes contra o artigo 144 e 142, os integrantes dessas carreiras de segurança pública, temos também por meio cruel, tudo isso faz parte, isso a gente acabou não vendo aqui, né? O que a gente viu foi uma injusta provocação e o agente ele agiu com base nessa injusta provocação. Então não há que se falar aqui em homicídio qualificado, porque o rol de homicídio qualificado ele é taxativo. Ele não permite ali uma analogia direta. Tentaram dar uma analogia para o homicídio sem motivo, dizendo que o homicídio sem motivo ele deveria ser um homicídio qualificado, porque se um motivo fútil é qualificado, o homicídio sem motivo também seria, porque se um motivo é banal, e gera qualificação, por que a ausência desse motivo não? Né? E isso não foi aceito, o Superior Tribunal de Justiça, o STF, não aceitou esse tipo de argumento. Então, o rol de homicídio qualificado, ele é taxativo. Então, não. Então, vamos cortar. Clóvis responderá por homicídio privilegiado em razão de violenta emoção. Mas o que é o homicídio privilegiado? Tá? O homicídio privilegiado ele vai ocorrer em duas frentes. O primeiro vai ser por relevante valor social. Relevante valor moral. E por dominado por injusta, por emoção, dominado por violenta emoção após uma injusta provocação da vítima. Essas são as causas de um homicídio privilegiado. E por que ele se chama homicídio privilegiado? Porque ele vai ter uma pena menor.
Tá certo? Por isso que ele se chama privilegiado. Mas, professor, então a resposta correta seria a B, né? A verdade é que não, tá? Por quê? Porque ele diz que ele foi motivado por sua emoção. E o que vai trazer o artigo 121, parágrafo 1º, que versa sobre o homicídio? Ele deveria estar dominado por uma violenta emoção. Entende? Aqui ele diz que ele foi motivado e não dominado. E aí as questões, infelizmente, elas abraçam essa causa. E por quê? E aí a resposta está aqui nas nossas questões, tá? Porque o próprio artigo 65, terceiro, a linha C, ele traz essa possibilidade de atenuante. A atenuação, ela ocorre lá na dosimetria da pena. Ocorre lá na dosimetria da pena e ela poderá ocorrer, inclusive, em qualquer crime. Já o homicídio privilegiado, ele traz taxativamente. Então, se a gente foi motivado por uma violenta emoção, mas não dominado por essa violenta emoção, aí ele vai incorrer numa atenuante genérica, previsto no artigo 65 do Código Penal. Perfeito? Então, vamos lá. Pedro, usuário de drogas, fora até a casa de sua mãe para solicitar mais dinheiro para a compra de entorpecentes. No entanto, sua mãe, de 62 anos, aposentada, nada possuía para dar. Foi quando Pedro, em abstinência, asfixiou sua mãe, que foi a óbito momentos depois. Olha, a gente tem que entender, tá? A gente tem que entender uma coisinha aqui. Qual foi o motivo que gerou aquela atitude? Para a gente entender se há ali uma qualificadora, a gente tem que entender primeiro o motivo ou o meio, tá bom? Aqui a gente tem o motivo, né? Que é, cadê? Dinheiro para a compra de entorpecentes. Então, temos aqui um caso nítido de um motivo torpe. O que é um motivo torpe? Um motivo repugnável. Um motivo repugnável. Mas a gente tem que ver que não é só isso. Tá, olha só, ele matou mediante asfixia. Asfixia, e o nome disso é qualificadora. É uma qualificadora. Então vamos rever as questões aqui. No que se refere à conduta de Pedro, Pedro responderá por feminicídio. O feminicídio, apesar de ser também uma qualificadora, ela ocorrerá em razão, né, de desprezo, de uma sensação de subordinação da mulher, do homem se colocar na posição de superioridade em âmbito de violência doméstica. Aqui o que está acontecendo não é uma agressão por um âmbito da violência doméstica, apesar que o juiz poderia ter entendido dessa forma, mas a questão ela trouxe muito claro o porquê, o que ela quer. A gente tem que entender que a questão tem que deixar muito claro o que ela quer, e ela deixou que foi o motivo, que foi o meio. Então a gente tem aqui, se você notar, ó, uma, duas e uma possível terceira qualificadora. Então vamos ver aqui, né, as outras opções. Responderá por homicídio qualificado apenas, responderá por homicídio qualificado com hipótese de majoração, responderá somente por homicídio majorado em razão da idade da mãe. Aqui a gente já corta. Por quê? Porque a majoração ela é diferente da qualificação. E, professor, como é que eu vou entender quando um crime será majorado e quando ele será qualificado? Quando o crime for qualificado, vai aumentar a pena mínima e a pena máxima e vai descrever uma outra atitude. Entendeu? Um outro curso do crime e aí vai vir aumentar. Vamos supor, matar alguém, artigo 121. Aí depois vai vir matar alguém em razão de
de motivo fútil, motivo torpe. Aí vai estar lá pena de 12 a 30 anos. Então, já na majoração, vou falar o seguinte, aumenta-se a pena de 1/3 a 1/6 se for cometida em razão disso. Aí a gente não está diante de uma qualificadora, a gente está diante de um aumento de pena. Então, sempre que vier uma fração, você já sabe, é um aumento de pena, não é qualificadora, tá? Então, aqui a gente sabe que tem uma qualificadora, então a gente já corta essa aqui. Vamos lá, homicídio qualificado apenas, ou só feminicídio não vai ser, tá? Por quê? Porque a gente tem mais duas qualificadoras. Ficou a dúvida se ele vai responder por homicídio qualificado ou por homicídio qualificado com a hipótese de majoração. E a resposta que a gente está buscando é justamente a letra C, e eu explico por quê. Porque a pena do homicídio ela será majorada quando o crime for praticado contra maior de 60 anos, tá? E professor, então aqui a gente tem um crime triplamente qualificado? Não existe crime triplamente qualificado, tá? Não existe isso. O que pode existir é a compatibilização de uma qualificadora de ordem objetiva ou subjetiva. Mas não existe triplamente qualificado, duplamente qualificado. Tá? Isso aí foi invenção da TV, isso não existe. Isso não existe. Tá certo? Então houve um homicídio qualificado por vários motivos que a gente acabou de apresentar e houve uma hipótese de majoração em razão da idade do agente. Perfeito. Robertinho era conhecido por ser um rapaz trabalhador. Com 13 anos ingressou como office boy em um assentamento destinado à grilagem. Após visita em seu campo, seu chefe acusou de ter roubado 10 gramas de ouro de um pote. Como punição, levou Robertinho até a mata e ali ceifou a sua vida. No caso em tela, Robertinho responderá por homicídio simples, com aumento de pena em 2/3 em razão da idade. Aqui, estamos diante de uma inovação do pacote anticrime, tá? Por quê? Porque desde 2019, o assassinato contra menores de 14 anos será considerado homicídio qualificado. E professor, essa proporção aqui em razão da idade, ela vai ter, o que a gente vai ter aqui muito nítido é um aumento de pena em razão dele ser um chefe. E isso o pacote anticrime trouxe com muito carinho. Tá? Então, lembre-se, a partir de agora, o que antes era simples majoração de pena, agora transforma o homicídio em homicídio qualificado. Em homicídio qualificado, tornando essa questão errada. Bora! Tabajara, professor de química renomado de uma grande universidade, resolveu demonstrar a seus alunos uma nova técnica de infusão. No entanto, sem tomar as devidas cautelas, gerou um gás tóxico que levou a óbito 3 de seus alunos. Então a gente tem aqui, né, um homicídio, um crime, não vamos dizer um crime, mas um fato que levou a óbito 3 pessoas. No que se refere ao caso em tela, o professor responderá por homicídio doloso em razão da inobservância de dever, por homicídio culposo, que será majorado em 1/3, por lesão corporal seguida de morte e por lesão corporal culposa. Olha, vamos entender o contexto, ele é um professor. E isso vai ser muito importante para a gente resolver essa questão aqui, ele é um professor de química. Ele resolveu mostrar uma nova técnica de infusão e essa técnica... E esse acidente ocorreu porque ele não tomou as devidas cautelas. Então aqui a gente já tem um caso de imperícia, né? Ou melhor, já tem um caso de negligência. Porque ele era professor, ele sabia, ele foi negligente. E a imperícia, a imprudência e a negligência fazem parte do crime culposo, quando não há a intenção. Não há intenção. Então a gente vai passar aqui. No que se refere ao caso em tela, o professor responde, para homicídio doloso? Já não. Não há que se falar em homicídio doloso. Por lesão corporal seguida de morte? Não. Por quê? Porque a intenção aqui não foi gerar uma lesão. A lesão corporal seguida de morte a gente vai ter na chamada
quando o agente ele buscou a lesão corporal e teve como resultado a morte. E não é o caso que ele não buscou a lesão corporal, foi um acidente. Por lesão corporal culposa, não dá para falar que foi uma lesão corporal, uma vez que gerou-se um homicídio. Professor, sobrou então só a letra B. E por que vai ser majorada em 1/3? Porque a gente tem que no homicídio culposo, isso anote, ele vai ter um aumento de 1/3 caso o agente ele deixe de observar uma técnica de sua profissão, de seu ofício, pela inobservância técnica. Então, além dele responder pelo homicídio culposo, ele responderá com este aumento de pena de 1/3. Junto isso, a gente tem aquele que foge para fugir de um flagrante, tá? Isso aí você vai estudar ali no artigo 121. Após participar de um movimento online que fomentava a automutilação, um garoto de 13 anos se jogou da janela do 8º andar após incentivo de um de seus coordenadores. Após investigações, ficou constatado que o adolescente participava de um jogo chamado Pato Amarelo, que consistia em missões de alto risco. Que essa inovação legislativa que trouxe, né? Inclusive, antigamente era instigação ou auxílio ao suicídio. Agora se chama instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. Ela sofreu algumas alterações também no pacote anticrime para abraçar as hipóteses de crimes cometidos na rede mundial de computadores, cometidos contra crianças. Tá? Ficou muito interessante essa alteração legislativa para proteger as nossas crianças. Mas vamos ver o caso em tela. O responsável pela instigação responderá por homicídio doloso. O responsável responderá pelo crime de instigação ao suicídio com resultado morte. O responsável responderá pelo crime de instigação ao suicídio e terá a pena aumentada pela metade em razão de ser coordenador do grupo. O responsável poderá responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Olha só. Vem comigo, vem comigo. Eu sei que você estudou e você está doido para responder essa aqui, ó. Eu sei que você falou porque com 2 respostas corretas. Porque ele poderá ter a pena aumentada pela metade em razão de ser coordenador do grupo. Eu sei que você está encucado com isso. Mas você deixou passar um detalhe no enunciado. Vem cá. Qual que era a idade do garoto? Ele tinha 13 anos. Se ele tinha 13 anos, ele era incapaz. Quando a vítima for incapaz, o agente ele não responderá por instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. Ele responderá por homicídio. E se daquele ato gerar uma lesão corporal grave, ele não responderá pela instigação ao auxílio com o resultado de lesão corporal, que é majorado, não. Ele responderá por lesão corporal grave. Então a gente tem que entender, se o agente ele é incapaz, o criminoso ele não responde por instigação ao suicídio com resultado morte, mas ele vai responder pelo homicídio, diretamente pelo homicídio em razão da vítima ser incapaz. E por isso a resposta correta é a letra A. Perfeito? Ao tentar extrair informações de um morador, um traficante da favela do Quiabo deu início a uma série de torturas. Após mergulhar pessoas várias vezes em um latão com água, verificou que o morador já se encontrava sem vida, ou seja, um homicídio. Caso condenado, o traficante responderá por homicídio qualificado em razão do emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Aí que vem o pulo do gato. Aí que vem o pulo do gato, eu quero que você tenha muita atenção na hora da sua prova. Antes de você vir marcando um correto. Porque você fala, professor, eu aprendi. Eu tatuei em meu braço o artigo 121.
Mas você deixou de notar um detalhe. Um detalhe chamado animus necandi, que é o chamado no direito, que é a intenção de matar. O homicídio, o doloso, ele exige um animus necandi. E aqui a intenção do agente não era matar, era torturar. Olha aqui, está nítido. Ao tentar extrair informações de um morador, o traficante deu início a uma série de torturas. A intenção do agente era torturar. Era torturar. Não era matar. Não tinha um animus necandi. Tinha um animus torturis. Brincadeira, não existe animus torturis, não. Tinha a intenção de torturar. Então ele não vai responder por homicídio qualificado em razão do emprego de tortura ou outro meio indicioso ou cruel. Não. Errado. Ele irá responder lá pela lei de tortura 9455, que traz a tortura com resultado morte. Por que o professor está trazendo isso aqui, sendo que a 9455 sequer era objeto de estudo de nossas aulas? Porque a lesão corporal está lá dentro dos crimes contra a pessoa. E aí o avaliador vai colocar que fulano bateu em ciclano porque estava com raiva de ciclano e queria agredir ciclano. E ciclano morreu. E você, Pangaré, vai marcar que foi homicídio. Sendo que foi lesão corporal seguida de morte. Porque teve o animus necandi, porque não teve o animus necandi, que é a intenção de matar. Entende? Então o professor, ele trouxe aqui, ó, ele fugiu um pouco do tema para evitar que você erre. Ei, professor, esse som é bom demais, esse som é uma mãe. Esse som é uma mãe. Maria nunca quis ter filhos e sentia-se geralmente sozinha. Após a procura de ajuda em um posto médico, teve seu atendimento negado. Sofreu com a mudança hormonal de sua gravidez, em um ato súbito agrediu a sua própria barriga com um pedaço de madeira e interrompeu a sua gestação que se encaminhava para o 7º mês. Ou seja, estava com os hormônios à flor da pele, e a gente sabe que isso ocorre. Estava grávida. Acima de tudo, o que eu quero que você preste atenção nessa questão, ela estava no 6º mês, ela encaminhava para o 7º, ela estava durante a gestação, preste atenção na maldade desta questão. Ela estava durante a gestação. Se você for esperto, você já pegou a maldade. Vamos lá. No caso em tela, Maria poderá responder por infanticídio, sujeitando-se à pena de reclusão. B. Aborto provocado pela gestante, sujeitando-se à detenção. C. Aborto provocado pela gestante, sujeitando-se à reclusão. E o Instituto AOCP ama essa baixaria de ficar diferenciando detenção de reclusão. Mas vamos lá. D. Homicídio doloso com atenuante genérica. Meus queridos, minhas queridas, eu sei que você quer marcar A e eu vou te dar 2 motivos para você não marcar a letra A. Vem comigo. O primeiro motivo, ele vai estar lá no artigo 123 e o segundo também, lá no artigo 123, que fala sobre o infanticídio, que vai dizer que ele ocorre, preste atenção, durante o parto ou após o parto, quando a mulher está sob influência do estado puerperal. Esse é o primeiro motivo que você tem que entender por que não foi um infanticídio. Porque ela estava, lembre-se, na gestação.
Não foi durante o parto ou após o parto, mas sim durante a gestação. Então não há que se falar em infanticídio. E eu vou te dar outro motivo. O infanticídio, ele é por conta do estado que a mulher se encontra, chamado pela doutrina de estado de semi-imputabilidade. O juízo de reprovação daquela ação, ele é menor. E se ele é menor, ela não vai sujeitar-se a uma reclusão, ela vai sujeitar-se a uma detenção. Então, já não é a A, e eu sei que você errou, e eu também erraria se eu tivesse lido rápido. B, aborto provocado pela gestante, sujeitando-se à detenção. Aborto provocado pela gestante, sujeitando-se à reclusão. Homicídio doloso com atenuação genérica. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai cortar o homicídio doloso, porque o homicídio doloso ele ocorre após o nascimento. A vida intrauterina, o bem que protege é o aborto. A lei, o instituto legal que protege a vida intrauterina é o aborto, tá? É a lei que pune o aborto. E aí sobra pra gente o quê? Decidir se é o aborto provocado pela gestante, sujeitando-se à reclusão ou sujeitando-se à detenção. Gente, isso aqui vai estar no artigo 124. E também há, um juízo de reprovabilidade menor. E vai sujeitar-se à detenção. Vou falar rápido, a diferença de detenção para reclusão, porque o nosso tempo está acabando. Detenção, regime semiaberto ou aberto. Reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto. E para de errar, isso é só isso. Para direito penal é só isso. Lei de execuções penais tem uma diferença, que um vai para casa de obrigado, outro blá blá blá. Mas para aqui, direito penal é isso que você precisa. Vamos terminar, porque o meu tempo está acabando. Beatriz, menor de idade, casou-se com Walt Disney e deu à luz o Mickey Mouse. Em um ataque de ciúmes, Walt Disney atirou 3 vezes contra Beatriz, que veio a óbito, e por um erro de pontaria acertou seu filho, que sofreu lesões corporais graves. No que se refere ao caso em tela, Walt Disney poderá ser condenado a homicídio doloso em relação a Beatriz e lesão corporal culposa em relação a Miguel. Homicídio doloso em relação a Beatriz e tentativa de homicídio culposa em relação a Miquel. Homicídio culposo em relação a Beatriz, lesão corporal dolosa em relação a Miquel. Homicídio doloso em relação a Beatriz e tentativa de homicídio dolosa em relação a Miquel. Eu vou te falar o seguinte. Não há que se falar em homicídio culposo. Primeiro, porque ele teve a intenção, E aí, pra gente correr aqui, porque o professor, ele acabou se perdendo no tempo. O que eu quero te trazer aqui é que a resposta correta não poderá ser culposa em relação a Miquel. Se condenado, poderá ser condenado ali a homicídio doloso e lesão corporal dolosa. E por que, professor? E eu te explico. Porque o Supremo Tribunal de Justiça ele entendeu que o dolo praticado contra um se atinge outro por erro de pontaria, estende-se ao outro. Então, grave que esse entendimento ele é recente do Superior Tribunal de Justiça. Vamos para a última, que senão o professor André vai brigar com o Gabriel. Ana sofreu um grave estupro há 5 meses. Após refletir, entendeu que não geraria aquela criança e se submeteria a um aborto. Com medo das críticas, optou por fazê-lo em casa com a ajuda da sua mãe. No que se refere ao caso em tela, Ana não responderá, uma vez que não se pune o aborto em caso de gravidez resultante de estupro, E aí você vai estar falando, professor, eu vi isso lá quando o Código Penal traz em aborto necessário, no inciso 2º. Eu vi. Tá lá, professor, marque aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa que você não viu. E se viu, não se atentou. Que lá no Código Penal traz que não se pune esse aborto desde que realizado por médico.
realizado por médico e não foi o que veio aqui. Então a gente já vai cortar. Ana responderá por aborto e sua mãe por provocar aborto com o consentimento da gestante. Ana não responderá, uma vez que não, já corta. Já corta. D. Ana responderá por homicídio doloso e sua mãe como coautora. Lembre-se, vida intrauterina não é homicídio, é aborto. É aborto. Então corta. Ana responderá por aborto, sua mãe provocar aborto com o consentimento da gestante. Perfeito. E onde é que está isso, professor? Termina logo antes que o André bate aí na porta. Aqui, ó. O aluno, ó. A Ana vai responder pelo artigo 124. A mãe, ela vai responder pelo artigo 126. São artigos distintos. E Ana sujeitar-se-á, olha que bonito, à detenção. E a mãe, à reclusão. Então, meus queridos e minhas queridas, foi o que deu aqui. Cadê? Foi o que deu para fazer em meia horinha. Deu para a gente aprender muito, deu para evitar que você caia em muitas cascas de banana. Então, fique com o Soma. O Soma é uma família. Eu espero te ver em breve. Vale lembrar que o Soma é a única plataforma de concursos. É o único cursinho que o aluno tem direito ao telefone do professor. Você vai entrar num grupo de alunos onde todos os professores estão naquele grupo. Então, se você quiser tirar uma dúvida direto comigo, você vai marcar @Ramos, como vários aqui já fizeram. Você vai marcar @Ramos e vai ter, né, o meu WhatsApp ali, o mesmo WhatsApp que minha mãe, que minha namorada, não, a galera é noiva, né, que a minha noiva me manda mensagem, que o meu melhor amigo me manda mensagem, que o professor Arthur, que eu não tolero. Inclusive aqui, ó, deixa eu só passar mais 2 minutinhos para falar. O professor Arthur tá com uma palhaçada em dizer que eu só tenho um paletó. Esse é o paletó que fica no cursinho, eu esqueço o meu. Mas eu prometo que vou aparecer com um paletó diferente em breve. Eu vou lembrar. Então, gente, bom tê-los aqui comigo. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.